Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para esse canal, Fala Nick. No vídeo de hoje eu vou repercutir aqui com vocês a matéria do Caio Rangel, que saiu lá no Fuxico, no qual revela que a justiça rejeita a ação do Iraque contra a Igreja Universal. Então calma que nesse vídeo a gente vai explicar como que aconteceu com todo esse imbróglio que agora teve decisão da justiça. E eu vou poder falar um pouco para vocês do intuito desse canal. Então fica até o final desse vídeo, desde já. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão chegando aqui no canal. Deus abençoe você. Vamos fazer essa voz chegar um bocado mais longe. Tem uma meta agora de alcançar os 3 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda. O YouTube fala que de cada 10 pessoas que vêm aqui assistir o canal, 7 não são inscritos. Então não custa nada pra você. Pra mim custa muita coisa. Que eu venho aqui, coloco minha cara pra bater, sofro hate de tudo quanto é lado. Então a única coisa que eu peço pra você, principalmente pra você que às vezes discorda um pouco, poxa, eu acho que esse ponto de vista que você tem aqui, como aqui a gente não tá aqui pra ofender pessoas, mas pra falar de modelos e estruturas, principalmente religiosa, que não dá certo, é saudável que você também tenha um ponto de divergência. Repito, desde que seja de forma respeitosa, não tem problema nenhum. Então se inscreve no canal. Antes da gente falar do caso da Surá, que o contato dela, que a Igreja Universal começou lá em 2014, depois daquele problema sério que ela teve, que ela quase veio a óbito. Mas antes de eu falar disso, deixa eu falar uma coisa pra vocês, aproveitando esse vídeo. O intuito aqui desse canal é justamente desmistificar um bocado dessas estruturas gospel que tem por aí, que muitas das vezes, ao invés de fazer o bem, tá fazendo o mal pra muita gente. Já teve pessoas que falaram, mas eu esperava que esse canal tivesse um bocado mais de profundidade, falasse um pouco... Pessoal, aqui no YouTube é como se fosse uma farmácia, tá? Tem remédio pra todo tipo de maluco. Então tem canais aqui que todos os dias eles estão lá debatendo o grego koiné com a Torá para saber se o hebraico tá correto, se o que tá escrito na Septuaginta, aquele traço, aquele X está no lugar devido ou não está no lugar devido. Então se você quer um negócio com uma profundidade maior, aqui tem. Só que quando eu pensei em criar esse canal, era justamente para falar com uma outra faixa de público. Porque eu não sei se vocês sabiam, entre 49 a 50 milhões de pessoas no Brasil não tem saneamento básico. Então eu sei que se eu falar esse número assim, fica parecendo... Sei lá, o Brasil ele é muito grande, então às vezes as pessoas não têm noção do tamanho que é isso. Só para você ter uma ideia, tá? A população da Bélgica são de 12 milhões de pessoas. A população de Portugal, em torno de 11 milhões de pessoas. Eu tô falando de um país, tá, pessoal? A Espanha são 48 milhões de pessoas. Então quer dizer que dentro do Brasil, existe uma Espanha que as pessoas não conseguem, por exemplo, dar uma descarga e os dejetos ir para uma rede coletora. As pessoas não conseguem abrir uma torneira e ter uma água tratada para tomar. Então eu te pergunto, você acha que essa pessoa está preocupado se no grego koiné, se no hebraico, se na tradução do aramaico pro... Você acha que essa pessoa está preocupada com isso? Então, ok, tem canais aqui que estão para debater essas coisas e não estou dizendo que está errado. Então eu só quero que você saiba que realmente o intuito aqui do meu canal é poder falar para você de uma forma muito simples para que você possa compreender. Até mesmo esse problema, por exemplo, que a Surá que ela passou, você acha que se ela tivesse só atrás de canais que estão nesses debates pré, pós, isso e aquilo, teria talvez livrado do que acabou acontecendo, né, nessa igreja neopentecostal? Às vezes o que falta pro povo é o básico. É o basicão mesmo ali, o café com leite das coisas. Para depois sim, assim como o Paulo falou, olha, já era para você estar comendo outro tipo de alimento. Então quer dizer que ali a base o pessoal já tinha. Mas se a gente está falando de que dentro do Brasil existe 4 Portugal, ou existe 4 Bélgica, ou existe uma Espanha que o pessoal não tem nem saneamento básico, você acha que para essas pessoas eles estão preocupados com a vírgula do hebraico? Não estão, pessoal. Então o intuito desse canal é isso, é desmistificar e falar de uma linguagem um pouco mais simples. Por isso que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre red flags. São alertas de igrejas que provavelmente, se você estiver dentro dela, mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar. E quando eu falei sobre bandeiras vermelhas, não quer dizer que porque tem um daqueles pontos que vai dar problema. Mas o que eu falo é, atenção. O primeiro ponto que eu trouxe, e esse está dando um pouco de repercussão, é que eu falo, se você vai numa igreja que tem bispo, que tem apóstolo, essas coisas, você já tem que ficar de orelha em pé. Aí teve gente que falou, mas na minha igreja eu tenho um bispo. Na minha igreja eu tenho um apóstolo que ele é de Deus. O intuito de quando eu falo sobre igrejas que tem bispo, apóstolo, essas coisas, é porque me dá um motivo para essa pessoa se achar ser tão importante assim, a ser consagrado ou se autoconsagrar, ser um bispo ou um apóstolo. Porque ele acha que para ele o título de pastor é um título menor? Então para mim, eu já fico de orelha em pé.
Fala, por que essa pessoa se acha a esse ponto? E na maioria deles, é que Deus falou comigo, é que Deus me chamou, é que eu senti de Deus. É o que eu tô te falando, são bandeiras vermelhas. Então, depois eu até vou fazer depois um outro vídeo mais elaborado, esmiuçando. Eu acho que eu falei pelo menos umas 8 bandeiras vermelhas em relação a isso, tá? Então, o intuito desse canal é isso. É trazer numa linguagem e uma roupagem mais simples, porque a gente tá falando de uma Espanha dentro do Brasil que passa por uma situação muito, mas muito complicada. Então aqui no YouTube tem remédio para tudo quanto é tipo de gente. Agora, você ciente disso, vamos falar o caso da URAC. O que acontece, pessoal? Vamos dar uma olhadinha na matéria do Caio Rangel. Influenciador afirmou que contribuições foram feitas sob coação moral e espiritual. Tá entendendo a importância de canal assim? Que fala só de uma forma muito simples. Então vamos lá. A 11ª Vara Civil do Foro Central da Comarca de Porto Alegre julgou improcedente a ação movida pela influenciadora Andressa Urach contra a Igreja Universal do Reino de Deus. No processo, a ex-modelo pedia a anulação de doações que, segundo ela, teria sido feita sob coação moral e espiritual. Urach alegava ter contribuído com valores e bens de alto valor, incluindo aproximadamente 2 milhões proveniente dos direitos autorais de seu livro. Além de carros, se não me engano, ela deu Land Rover e por aí afora. Ao longo de 6 anos de vínculo com a instituição. Se eu não estiver enganado, inclusive ela teve um programa na Record. Se você lembra de alguma coisa desse tipo, coloca aqui embaixo, por favor. Então, de acordo com o depoimento, a relação da Andressa Urach com a igreja começou em 2014, após uma internação hospitalar. Ela contou que recebia visitas de pastores, passou a frequentar cultos e, a partir de então, teria sido submetida a uma espécie de lavagem cerebral. Segundo seu relato, a igreja utilizava de interpretações bíblicas para causar medos nos fiéis, incentivando doações significativas. Mesmo contrariada, afirmou ter permanecido no grupo religioso por anos, tentando inclusive se tornar missionário. Uma testemunha ouvida no processo disse que, durante esse período, Urach se encontrava em vulnerabilidade financeira. Para ela, as contribuições teriam sido motivadas pelas promessas de benefícios espirituais e pela pressão emocional, num momento delicado de saúde física e mental. Pessoal, principalmente essas igrejas neopentecostal, além de todo esse terrorismo que é feito, né, espiritualmente falando, muitos usam técnicas de persuasão, gatilhos mentais, oratória. Se eu não estiver enganado, acho que há uns 10 anos atrás, eu fiz um curso de leitura dinâmica e memorização. Foi ali no cruzamento da Paulista, na Haddock Lobo. E há 10 anos atrás, nessa mesma empresa, quando eu fiz o curso, fez eu e minha esposa. E aí eu conversando com o professor que ministrava o curso pra gente e tal, e ele falou que muitos pastores, na época, isso é uma década atrás, começou a se inscrever no curso, porque aprendia técnicas de oratória e persuasão. Estamos falando de 10 anos atrás, pessoal. 10 anos atrás. Porque a depender das técnicas que você usa, você consegue extrair aquilo que você quer da pessoa que está te ouvindo. Porque quanto mais vulnerável essa pessoa está, ou abalada emocionalmente, ou porque a empresa no qual essa pessoa tem, a empresa está fechando, ou está sofrendo um processo na justiça, ou terminou um relacionamento, enfim, cada um tem suas dificuldades na vida e tal. Dependendo das palavras, da forma como eu falo, eu vou criando dentro de você, com essas técnicas, eu vou conseguindo tocar em pontos dentro de você que você fica maravilhado, e se eu pedir para você dar o carro, você vai dar o carro. Ainda mais se eu atrelar isso a Deus, a um benefício espiritual, a um benefício divino. E aí, não só nessa igreja, mas tem outras, que quanto mais... Eles pegam praticamente um princípio bíblico e distorcem. Que eles vão lá e colocam para você, olha, se você colocar 10, Deus transforma 10 em 20. Deus transforma 10 em 100. Então vem dar tudo que você tem. O intuito não é você necessariamente dar o seu dinheiro ou dar o seu carro. O intuito, na verdade, é que você tenha o coração apto a fazer aquilo que for necessário. Só que o que eles incentivam? É quase como se fosse um caça-níquel espiritual. Que é o quê? Você está passando por dificuldade financeira? Você tem só R$1.000 na conta? Você está aí com R$500 só na conta? Coloca esses R$500 aqui. Confie em Deus, que Deus vai transformar esses 500 em 1.000. Deus vai dobrar. Então a pessoa não está preocupada com o coração de acreditar e confiar em Deus.
A pessoa tá pensando, se eu colocar 1.000, esses 1.000 vira 2.000. Se eu colocar 5, 5 vira 10. Se eu colocar 10, 10 vira 20. Se eu colocar 100, 100 vira 200. Se eu der uma Land Rover, eu vou ter 2 Land Rover. Então, na verdade, o que a pessoa está preocupado é com o benefício final. E não com, olha, o que isso quer dizer é que se eu acreditar e confiar em Deus, mesmo que eu venha passar por dificuldades, que é isso que Paulo ensina. Eu sei ter um muito e eu sei ter um pouco. E por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todo mundo fala de eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas esquece alguns versículos que vem antes. Que ele fala que ele já passou por dificuldade, já passou por momentos melhores, e independentemente disso, ele continua acreditando e confiando em Deus. Então, ao invés do pessoal ensinar essa que é a fé verdadeira, fica ensinando a fé do caça-níquel. Põe uma moedinha em cima, puxa, que depois embaixo você vai ter o seu retorno. Então, por isso que esse canal tem esse intuito. Que é o que a gente fala, gente, isso aí é fé errada. Se você está na igreja que está te ensinando isso, mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar. Então pula fora disso daí. Vai atrás de outro lugar. Quem nasce plantado é a árvore, você não é a árvore. Então aqui fala que mesmo ela discordando, ela continuava porque ela tentava ser uma missionária. Eu já mudei de igreja. Para ter esse processo de mudança de igreja, primeiro eu fui vendo as coisas, depois de um tempo que eu vi que o negócio não caminhava para aquilo que a Bíblia dizia, eu chamei o pastor para conversar pessoalmente, não foi escândalo, não, chamei no pessoal, agendei um dia, pastor, tal, eu vejo assim, ó, na Bíblia tá escrito que é assim, poxa, mas aqui na igreja funciona assim, assim. Ao invés do pastor vindo, até precisava ser nada muito teológico, ele não gostou muito, e acabou ficando bravo comigo ainda, inclusive. E aí, depois acho que 2, 3 meses no máximo, eu e minha família, a gente acabou saindo de lá. Eu não tinha nenhum intuito nem de ser pastor, nem de ser missionário, nem de ser nada. É que conforme você vai ler na Bíblia, e o tempo vai passando, você vai criando maturidade espiritual, maturidade de entender um pouco das escrituras. Então quando alguém vem com algumas conversinhas pra cima de você, você já fala, ô, calma aí, aqui você não tá falando com incauto não, ó, não é bem por aí não. Então aqui fala que mesmo ela discordando, mas ela continuava porque ela queria se tornar missionária. Agora eu te pergunto, você precisa de algum cargo para poder pregar o evangelho? Você precisa de cargo, você não precisa ser apóstolo, ser missionário. O ID foi para todo mundo, o ID foi para todo mundo. O ID não estava escrito, ó, só vai se você for missionário, só vai se você for pastor, só vai se você for diácono. É ID, vai pelo mundo e fala. Mas as pessoas estão preocupadas com o cargo, estão preocupadas com o título. Então assim, o intuito do canal é para que justamente não aconteça outros casos, por exemplo, como esse. Como o da André Surak e tantos outros que tem por aí. E por isso que aqui eu não vou ficar debatendo se o hebraico, se o aramaico diz que é X ou Y. O intuito do canal é falar da simplicidade, porque tem uma Espanha dentro do Brasil que nem água potável tem. Beleza, pessoal? Se você gosta do conteúdo, da forma como eu me expresso, da forma como eu vejo um pouco as coisas, se inscreve no canal, dá uma força pra gente. A gente tá querendo atingir essa marca dos 3.000 inscritos. E se aparecer pra você a opção de você hypar o vídeo, dá essa força pro Nick, bumba, manda pra cima, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Vamos que vamos. Fui!